Quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero vos deixar uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra em Gênesis capítulo 1 e os versículos 1 e 2 que dizem assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém. Somente esses dois versículos. O Senhor Deus criou todas as coisas que nós vemos, que entendemos, que ouvimos e de que temos conhecimento. Muitos creem que tudo veio a existir através de uma explosão chamada Big Bang. Mas nós compreendemos que uma explosão não organiza as coisas, mas ela as desorganiza. Uma explosão não traz as coisas à existência, mas destrói o que existe. Uma explosão não forma as coisas tão perfeitas e organizadas como, por exemplo, os rios e mares, a terra com a sua vegetação, com as suas variedades de flores, frutos, aves e animais. Uma explosão, ela não tem poder para fazer essas coisas funcionarem, para organizarem e fazer com que tudo venha a funcionar de uma forma sincronizada. Mas tudo isso é fruto de uma mente pensante que raciocina, de alguém que age e de alguém que produz, formando, construindo e trazendo tudo à existência. De uma forma tão inteligente que todas as coisas que existem acontecem, funcionam de forma sincronizada. Somente uma mente pensante e inteligente é capaz de formar todas estas coisas e tudo isso é fruto de sua vontade. Deus não precisa da agressividade e da violência de uma explosão para criar todas as coisas, mas Deus apenas usou a sua palavra dizendo haja, e aquilo que não existia passou a existir. Tudo aquilo que não existia passou a existir e passou a ter forma. Porque Deus tudo criou, Ele é o Deus do impossível. E somente aquele que tem poder para realizar o impossível é capaz de trazer do nada o tudo. E Deus criou tudo com a sua palavra, dizendo haja, e passou-se a existir todas as coisas, mostrando assim que Deus criou tudo com amor e com o carinho de sua palavra. E veja, no meio de toda essa maravilha da criação, Deus nos criou também. Então nós, seres humanos, somos frutos do amor de Deus e de seu carinho, que nos trouxe à existência por muito nos amar. Ele nos amou tanto que nos trouxe à existência e com amor e carinho nos sustenta neste mundo, porque Ele é a fonte de toda a vida. Mas uma coisa interessante que nós devemos compreender é que, quando Deus criou o ser humano, não havia pecado na nossa natureza. Deus então criou um homem e uma mulher, um casal, do qual nós conhecemos como Adão e Eva, que muitos tentam dizer que era mito, mas que todos nós somos descendentes. Quase 8 bilhões de pessoas do mundo descendem de um mesmo casal. Afinal de contas, se nós somos descendentes um dos outros, como nós haveríamos de descender de uma explosão? Porque explosão não é espécie natural, explosão é consequência de reação. E nós, então, somos descendentes um dos outros, e de geração passada chegaremos a Adão e Eva. Isso faz sentido. Mas, quando esses pecaram, então o pecado entrou na natureza humana e foi passando de geração em geração, porque somos descendentes. E o pecado chegou até nós e aconteceu duas coisas na natureza humana. Assim como Deus criou a terra e a terra era sem forma e vazia, assim o que Deus criou, o ser humano que Ele criou com as suas mãos, quando pecou, passou a ser sem forma e vazio.
Porque antes que o pecado entrasse na nossa natureza, éramos semelhantes a Deus. Éramos semelhantes porque não tínhamos pecado, assim como em Deus não existe pecado. Então éramos semelhantes a Ele. E éramos preenchidos com a sua presença e com a vida. Mas quando o ser humano pecou, o pecado deformou a pessoa. Porque se Deus não tem pecado, a partir do momento em que nós pecamos, deixamos de ser semelhantes a Ele sem pecado. Mas o pecado então deformou a natureza e perdemos esta vida, esta presença gloriosa do Criador em nós. Então passamos a ser terra sem forma e vazia. Passamos a viver uma vida deformada. E então, o pecado que deformou o homem produziu esse vazio, o qual o ser humano tenta preencher com as drogas, com a prostituição, com até mesmo a criminalidade. Muitos buscam, até mesmo no ocultismo, na adoração de espíritos malignos, preencher este vazio. Porque não acham respostas e não acham o verdadeiro sentido da vida, porque o vazio permanece por causa do pecado. Mas Jesus veio a esse mundo para mudar tudo isso. E quando a pessoa ouve o Evangelho e crê e aceita Jesus como seu Salvador, e se arrepende de seus pecados a ponto de abandonar os erros da vida, para que pela fé possam seguir Jesus com todo o amor, com todo o seu ser, então estas pessoas têm seus pecados perdoados, porque são limpas pela palavra de Deus, purificadas com o sangue de Jesus. Então o pecado é removido da vida da pessoa e a pessoa recebe o perdão. Então ela deixa de ser uma pessoa que tem essa deformidade do pecado e volta a ser semelhante a Deus sem pecado. Porque Deus é um ser sem pecado e nós passamos a ser pecadores perdoados. Então, a presença do Senhor vem, o sangue de Jesus nos purifica, a palavra de Deus, as Escrituras nos limpa e passamos a ser perdoados, passando a ser pecadores perdoados, pessoas então sem pecados e voltamos a ser semelhança de Deus. E então a presença de Deus vem, habita na nossa vida e preenche esse vazio que as drogas não preenchem, que o crime não preenche, que a prostituição não preenche, que o ocultismo não preenche. Por isso eu digo a você, ao ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Mas o Cristo glorificado disse: eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta do seu coração ouvindo a minha voz, eu entrarei, terei comunhão com ele e ele comigo. O que Jesus hoje está dizendo a você é que hoje ele está disposto a perdoar teus pecados, que você deve vir a ele, aceitá-lo como Salvador, para que a palavra de Deus te limpe de toda a sujeira, até mesmo daquilo que está em teus pensamentos. Tire toda a poluição que inunda o teu coração, e assim você seja limpo pela palavra de Deus. O sangue de Jesus então te purifica, perdoando os teus pecados e removendo a culpa, para que você a partir desse momento deixe de ser terra sem forma, mas você passe a ser uma pessoa que tem a semelhança de Deus. Você passa a voltar a ser semelhante a Deus sem pecado. E então esta presença gloriosa de Jesus Cristo vai te inundar. Esta presença vai te preencher e vai tirar da tua vida o vício, vai tirar da tua vida a depressão, vai tirar da tua vida a decepção, vai tirar da tua vida o desespero, porque o Senhor Jesus é aquele que preenche até a profundeza da nossa alma, fazendo fluir alegria, prazer da vida, porque Jesus é o sentido da vida. Jesus é a verdade e a resposta que o ser humano procura. Você não quer aceitá-lo como seu Salvador? Deixe de ser terra sem forma e vazia. Vem para Jesus, venha ser semelhante a Ele, venha ter uma vida transbordada, o vazio preenchido, venha ser inundado pela presença de Deus e pela salvação que Jesus Cristo oferece. Nele você encontra a salvação para a tua alma. Você não quer aceitar Jesus? Aceite-o agora. Vinde a Ele. Se você aceitá-lo, ele te aceita, te recebe e te perdoa. Portanto, vinde a Jesus Cristo e vinde hoje mesmo.
Que Deus vos abençoe, vos ilumine e vos salve. Em nome de Jesus Cristo. Amém.